Oi, dona Edna. Tudo bem por aí? Já já a gente começa, esperar um pouquinho o pessoal entrar. A Ida só veio falar oi, já já ela vai pro canto dela. Ai, ai, ai. Que hoje a gente vai falar sobre dor, aí ela veio dar o depoimento dela. É, a Ida, a gente vai falar hoje da diferenciação entre dor aguda e dor crônica. E a Ida tem dor crônica, né? Ela tem artrose no joelhinho. Vou esperar só mais uns minutinhos e aí a gente já começa. Então, lembrando que as lives todas ficam gravadas no YouTube. A da semana passada eu tô subindo agorinha. E eu criei uma playlist lá com os vídeos desse estudo. Quem tá mais online, além da dona Edna? A Reni está online? Fernanda, dá pra ver quem tá. Fernanda, Reni e a dona Edna. Ô Fê, você já tá participando. Não precisa enviar solicitação. Você já tá participando. Essa solicitação que as pessoas enviam é pra entrar na live mesmo aí. Fica sua cara aqui também. A Michelle tá aí. Tá. Então, assim, nessa live a gente não vai falar muito de atenção plena, porque esse capítulo do livro, assim, lembrando, né? O livro que é o Viva Bem com a Dor e a Doença, né? O método da atenção plena, obviamente, sendo utilizado para manejo de dor e doença, né? Então é natural que tenha um momento do livro que ela vai falar sobre o que é dor, né? Então o objetivo que a gente está no segundo capítulo do livro, e o objetivo do capítulo é ela contextualizar um pouco, né, o que é dor, quais são as descobertas mais recentes a respeito da dor, qual que é o entendimento de dor e, principalmente, se a atenção plena ela combina, né, com esse conhecimento que a ciência tem sobre a dor. Eu ia falar sobre dor crônica, não é só sobre dor crônica, ela também a gente vai diferenciar entre dor aguda e a dor crônica, né? Então, assim, não tem como a gente pular a parte da dor, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre o que é a dor, né? A gente acha que dor é uma coisa tão objetiva, né? Mas não é. Então, assim, passar aqui nas coisinhas do livro, ela explica pra gente, a Vidyamala, que assim, na época do filósofo, né, do René Descartes,
século XV, século XVII, o modelo de dor chamava puxão da corda. Então era aquele modelo assim, porque puxar o puxão da corda é o sino da igreja, você puxa a corda e o sino toca, né? Então, ou seja, a dor ela era explicada pela neurologia. Então a intensidade da dor tinha a ver era diretamente proporcional ao tipo de lesão que estava gerando aquela dor, né? E aí, assim, quando acontecia de não ter, né, nenhuma causa óbvia relacionada àquela dor, a pessoa era acusada de estar fingindo a dor, né? Então, não tinha nada nesse momento, né, século XVII, ninguém falava de interferência de aspectos emocionais e cognitivos relacionados à dor. Era cara crachá, sabe? Machucou X, doía X. Machucou 2X, doía 2X. E se não tinha o X, estava fingindo. Resumindo, é isso. Tá bom? E aí, assim, nos últimos 50 anos, assim, os nossos paradigmas científicos, eles melhoraram muito. Então, por exemplo, o PET scan e principalmente o advento da ressonância magnética funcional. Isso mudou muito do conhecimento que a gente tinha, que a ciência tinha a respeito de tudo que envolve cérebro, e aí ficaram mais claras as relações entre mente e cérebro, né? Então, assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Até eu salvei aqui que uma amiga colocou, a Gi, que ela faz formação comigo, ela tem uma página super legal chama Convivendo com a Dor Crônica, né? E aí ela postou essa semana que a dor crônica, ela foi incluída no novo Código Internacional das Doenças. Depois eu deixo essa postagem para vocês lá no Stories, tá bom? Eu ainda não tenho 10 mil seguidores, não vou ter tão cedo, então eu não consigo deixar um link clicável, tá? Mas eu dou um jeito lá de deixar para vocês a reportagem que explica isso, né? Que em janeiro de 2022, a Classificação Internacional das Doenças, na sua 11ª edição, a CID-11, ela vai incluir um diagnóstico, né? Pela primeira vez, diagnósticos relacionados à dor crônica serão sistematicamente representados no Código Internacional das Doenças, tá bom? Então, assim, com, né, o advento aí das novas tecnologias, dos novos paradigmas científicos, o que se compreendeu sobre a dor, né? A dor é uma experiência. Não é a questão de machucou X, dói X. A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável. E lógico, ela está associada assim, a um dano potencial ou real em tecidos, né? E ela é descrita em função desse dano. Então, essa International Association for the Study of Pain, eles classificam a dor assim, e eles acrescentam que a dor, ela é sempre subjetiva. Então, isso é muito importante pra gente, porque já se sabe, né, isso eu já falei pra vocês em outros momentos, que a atenção plena nos ajuda a mudar a nossa relação com os nossos pensamentos, né? E a dor sendo uma experiência, obviamente tem um tanto aí da nossa interpretação dela, do tanto que a gente do que nós estamos pensando sobre a dor, tá bom? Só que também, gente, é importante que a gente ressalte que isso nem está aqui nesse livro, no Viva Bem com a Dor e a Doença, isso está no livro do programa mesmo, Você Não É a Sua Dor, que a gente não tem ainda em português do Brasil, só tem em Portugal e chama Mindfulness para a Saúde. Que eles explicam lá que é assim, ó, o nosso cérebro, ele vai ficar em alerta para qualquer estímulo de dor, porque é um mecanismo de defesa, sabe? Então a dor é um mecanismo de defesa. Então, por exemplo, isso também é uma coisa que eu aprendi com a minha cachorrinha, né, que tem dor crônica no joelho. O que a gente sabe? A gente precisa deixar ela com um pouquinho de dor, porque ela não tem a compreensão. A gente deveria ter, mas às vezes também não tem, né? Tipo, fica de repouso, fica na cama, você não pode fazer movimentos bruscos, né, com este membro que está machucado.
Então, assim, a gente consegue ter esse controle, né? O animal não. Então, no caso do animal, é interessante deixar ele com um pouquinho de dor. Porque quando ele percebe a dor, ele vai poupar. Então, ele vai preservar aí o membro que está lesionado, né? Então, o que acontece é que, assim, não é uma coisa, tipo, entre aspas, da nossa cabeça. Quando a gente fica muito alerta, esperando a dor vir, é como se ela realmente já tivesse acontecendo. O nosso cérebro, ele é concretamente mesmo, né? Os centros nervosos, né, da dor, eles reconhecem essa hipervigilância ao estímulo doloroso para que a gente possa se defender e se cuidar já como dor, né? Então tem uma amplificação da leitura. É como se o cérebro ele precisasse dar um zoom no estímulo, né? Ele vai dar um zoom naquilo que está gerando a dor para entender melhor aquilo. Então, só que esse zoom, além de uma compreensão melhor daquilo para se defender, ele vai trazer uma amplificação dessa dor. Suzy, tô conseguindo explicar direito? Então, se você tá entendendo, tá bom. Então, gente, assim, a dor é uma experiência, né? Gravem isso, façam um cartão de enfrentamento para quem tem dor, coloca lá, a dor é uma experiência, tá bom? Isso é super importante, então, com relação à atenção plena. Então, assim, e essa experiência de dor, ela é... Oi, Ale, tudo bem? Eu adoro quando a Ale tá aqui. Lógico, eu gosto que todo mundo tá aqui, mas a Lê, ela pode me corrigir, por isso que eu gosto dela aqui, porque se eu falar alguma bobagem, ela me corrige. Então, assim, gente, essa experiência de dor, ela é profundamente pessoal, profundamente pessoal. E os cientistas estão descobrindo que o modo como a gente vivencia a dor é influenciado por muitos fatores. Então, assim, ó, quais fatores são esses? Emoções, as crenças que a gente tem, as atitudes, né, influentes na nossa sociedade e cultura, bem como as experiências passadas. Então, as lembranças que a gente tem de dor, assim, tipo, nossa, lembra aquela vez que eu tive aquela dor e eu fiquei incapacitada de trabalhar durante 15 dias. Então, isso vem. E aí a pessoa fica com medo de acontecer de novo, né? E isso amplifica, assim, a experiência de dor. O que mais aqui que ela fala? Tá, que aqui nesse livro, então, ela vai usar a palavra dor de uma maneira bem ampla para descrever qualquer experiência desagradável que tenha uma dimensão física e que seja causada por doença, ferimento, estresse ou emoção. E o objetivo do livro é ensinar, né, a conviver com essa dor, independente da causa dela, dos processos fisiológicos e enfim. Então, assim, como eu estava dizendo para vocês, a dor, ela é super importante, né? Como eu estava explicando com relação à minha cachorra. É bom porque a gente vai fazer alguma coisa, né? Se tem dor é porque tem algum problema. Então, assim, a dor ela pode ser dividida em dois tipos, a dor aguda e a dor crônica. A dor aguda é aquela que é sentida no curto prazo, né? Você machucou, você queimou, você torceu, você sente aquilo. E quando aquilo que gerou a dor aguda vai sarando, vai se curando, né? A dor ela vai passando, certo? Então essa dor é parte do nosso sistema de alarme que está embutido aí, como se o corpo guardasse as memórias de dor, guarda, inclusive de dor emocional, Suzy. Essa semana eu tive uma experiência assim que ficou muito clara assim para mim. Assim, eu gosto de contar as minhas experiências com mindfulness porque vocês veem que é real, né? Não é só no livro. Então assim, a Ida vai começar a fazer quimioterapia na quinta-feira, né? E daí, quando ela fez a cirurgia há 2 semanas, foi a mesma coisa. Para mim ficou muito claro que o meu sofrimento, lógico, tadinha, eu tava sofrendo por ela, né? Eu tô preocupada com relação à quimio dela. Mas assim, ó, 70% do meu sofrimento era por causa do outro cachorro. Então vinha tudo.
Tanto que assim, ela operou na mesma clínica e aí, tipo, eu já sou íntima lá, né? Que horror, ser íntima de uma clínica de câncer de cachorro. E aí eu falei pra secretária, eu falei, Elaine, me deixa ficar fechada numa sala, porque eu vou ficar trabalhando, eu não quero ficar vendo, eu não quero... Aí eu fiquei fechadinha numa sala e fiquei trabalhando, fiquei esperando terminar a cirurgia, mas tipo ontem, né, que a gente agendou a quimioterapia, veio toda a memória da quimioterapia que o Mandrake fez e eu sabia que 70% do meu sofrimento era por conta das memórias. Isso também acontece com a dor física, né? E daí a gente fala, bom, que dia que é hoje, que ano que é hoje, né? O Mandrake é a ida, a terra no momento presente e tenta aí continuar, né? As coisas que tem que fazer, enfim. Como diria, trabalhando na aceitação, né? E, então, assim, voltando, que é falar a questão da dor aguda, essa dor ela é parte do sistema de alarme do corpo, né? Tá assinalando que o corpo está sendo atacado e que a gente precisa cuidar daquela região, tá certo? A dor crônica, gente, uma coisa que todo mundo, assim, algumas pessoas podem confundir, tá? A dor crônica não tem a ver com a intensidade da dor, tem a ver com o tempo. Então, a dor aguda, essa classificação de aguda e crônica não tem a ver com a intensidade da dor. Tem a ver com o fato de uma dor aguda, ela se dar em curto prazo. Exatamente, Ale, da gente ter consciência das memórias da dor. Quando a gente tem, pelo menos pra mim foi assim, eu tive consciência de que aquilo era uma memória. E eu estava presente e dar uma atenção, porque são casos diferentes, diagnósticos diferentes, é tudo diferente. Ainda que seja igual, não é igual que todo outro tempo, né? O mesmo rio não em 2, 3 segundos diferentes, porque a minha água ali já não é mais a mesma. Então essa consciência, né, que ela está ressaltando, é importante justamente para a gente não enganchar essas memórias e aumentar o sofrimento. E aí é isso que a gente vai fazer, a questão do sofrimento primário e do sofrimento secundário. Então todas aquelas memórias do sofrimento, é um sofrimento secundário, né? A preocupação, assim, objetiva, como uma quimioterapia que vai acontecer depois de amanhã, lógico que a gente fica preocupada, né? Uma quimioterapia é um passeio na praia, para ver o pôr do sol, né? Tem sempre uma preocupação aí com efeitos colaterais e tudo mais, mas também, até nisso, né? Hoje é terça, o negócio vai acontecer quinta, vamos ver como é que vai ser, o que vai acontecer, né? Não sei. Até uma pessoa do grupo de câncer fala assim pra mim, mas você acha que uma cachorra vai aguentar? Eu falei, eu vou fazer você. Tem coisa que a gente só sabe fazendo, né? Não tem jeito. Então, a divisão de dor crônica, de aguda e de dor crônica, com relação ao tempo em que a gente está sentindo, que a gente está experienciando aquilo, não com relação à gravidade, tá bom? A dor crônica, também chamada de dor persistente ou de longo prazo, é aquela que dura 3 meses ou mais, às vezes é uma dor inteira, como no caso da videochamada, né? Deixa eu ver aqui. E aí tem uma coisa que algumas dores, elas são causadas por dano ao tecido mesmo, que persiste com o tempo. No caso de dores de artrite, artrose, até mesmo câncer, né? Aí a dor tem origem nos processos físicos contínuos na região da doença ou degeneração articular. E aí tem uma causa clara para essas sensações desagradáveis. Mas aí a gente tem um outro tipo de dor que acontece no sistema nervoso. E que muitas vezes, eu não posso nem na clínica de quimioterapia que daí o corpo responde todas as experiências. Exatamente, Suzy. Suzy, você quer, se você quiser escrever um pouquinho, né? Não sei se você quer abrir, eu sei da tua história, né? Mas eu não vou abrir, mas se você quiser ler aí, vai ser muito bem-vindo, né? Então, o que acontece, por exemplo, a dor neuropática, a gente está acostumado a ter aquela dor, né? A dor neuropática, ela pode ser muito diferente. Ela pode vir em forma de choque
especialmente queimação, né, também faz parte dos sintomas da dor neuropática. E daí, muitas vezes, a dor neuropática, ela não costuma mostrar causas óbvias, né? É bem que a ciência evoluiu e não se fala mais que as pessoas que têm dor neuropática, que elas estão fingindo ou elas são análogas, né? Todo mundo, acho que a maioria é psicólogo, tipo uma histeria de conversão, né? Vocês lembram da história da Ana Ó? Por favor, ninguém mais fala disso, né? Então, em certos casos, a dor neuropática ela é causada por um dano ou ferimento nos nervos, na medula espinhal ou no cérebro. Mas há ocasiões em que a dor é sentida mesmo quando tais danos não estão presentes. Ou a cura já está completa. A pessoa continua sentindo a dor, né? Então, o que ela diz aqui é que os médicos acreditam que o sistema nervoso reage à experiência da dor aumentando a sua capacidade de processar os sinais dolorosos. É aquilo que eu falei para vocês do Zoom, né? Então, já teve a dor, a pessoa fica hipervigilante para a dor, ela vai botar um zoom naquilo, ao botar um zoom naquilo, ela vai intensificar as sensações mesmo, tá? E é importante ressaltar, gente, que a dor, se a gente colocar isso como uma dor secundária, ela é real. Ninguém está inventando, não é criação da pessoa, ela tem aquela experiência, né? E é muito complicado, assim, né, quando a área médica não invalida isso e fala umas bobagens desse tipo de histeria de conversão. Então, eu estava dizendo para vocês da questão das sensações incomuns, né, como choques elétricos, água correndo pelo corpo, queimadura ou percepções distorcidas, né, do corpo. Um outro exemplo de dor neuropática é a questão da dor do membro fantasma, que vai persistir depois que o membro foi amputado. Então, é uma experiência mental que a pessoa tem, né? O membro não está mais ali, mas ela ainda é mental neurológica, tá? Não é mental no sentido de que não é real. Os centros nervosos da dor, eles captam aquilo, tá? Não é da cabeça da pessoa, tá? Isso ela ressalta muito aqui no livro, a questão assim da dor neuropática, ela é real. Então assim, a dor crônica ela tem inúmeras causas, ela pode resultar de problemas mecânicos, né, devido a uma doença, artrite, tensão muscular, graças à má postura, desgaste próprio da idade, e pode ainda ser produzida por um sistema nervoso altamente sensível, extremamente sensível. O que acontece, gente, que tem uma coisa que se chama limiar à dor. E esse limiar à dor, ele é subjetivo. Cada pessoa tem um limiar à dor diferente. Tem gente que aguenta mais, tem gente que aguenta menos. O que eu percebi, assim, da minha experiência com a prática de meditação, é que o meu limiar à dor, ele aumentou, né? Isso eu posso afirmar para vocês. Antes era assim, nossa, meu Deus, uma dorzinha de cabeça. Nossa, não pode ter uma dor de cabeça, assim, já, tipo, tava nascendo a dor, tem que tomar um remédio e tal. Hoje não, assim, hoje às vezes eu demoro muito tempo eu vou tomar um remédio porque já deu. Não significa que você não vai tomar um remédio, que você não vai cuidar daquilo, né? Mas é o limiar mesmo, né? A quantidade de estímulo para te cutucar para fazer alguma coisa, né? Até hoje eu tava brincando, né, falando da minha cachorra, eu botei a mão no joelho que ela operou, ela deu um berro, eu falei, meu Deus, eu preciso dar um jeito de te ensinar a meditar, porque você vai ficar muito chata, assim, não pode botar a mão no teu joelho que você grita, mas um grito assim, que fala, não tá doendo tanto assim, sabe? Eu falei pra ela, eu vou te ensinar a meditar, porque você está catastrofizando. E aí, deixa eu ver o que mais aqui. Pesquisas atuais sobre a dor crônica, isso que eu falei para vocês, da questão da importância dos estudos com ressonância magnética funcional. E aí percebeu-se, né, de um modo mais objetivo, que o cérebro, ele dá sentido aos estímulos do corpo, criando uma imagem ou uma representação que os cientistas chamam de neuromatriz. Né? É como se fosse um óculos, assim, para ele interpretar os estímulos dolorosos que chegam até ele, né? E aí, olha que interessante, né? Ela conta uma
dor nas costas, elas foram escaneadas, 64% delas apresentavam anormalidades nos discos vertebrais. Ao passo que, em outro estudo com pessoas com dor nas costas, 85% delas não notaram lesões óbvias. Então, as pesquisas revelaram uma enorme variação individual na percepção de dor. Eu estou dizendo para vocês. Então, dois indivíduos que recebem os mesmos estímulos dolorosos enquanto são monitorados na ressonância, eles podem mostrar uma atividade cerebral com grandes diferenças, né? E aí, uma das teorias mais aceitas hoje em dia, ela se chama teoria do portão, né? Teoria do portão para o controle da dor. Ela foi desenvolvida na década de 60 por Patrick Wall e Ronald Melzack, que são neurocirurgiões. O que eles falam? Que existem portões nas junções dos nervos, na medula espinhal e nos centros de dor do cérebro. Então, assim, para que a gente sinta dor, esses portões precisam ser abertos. E é isso que acontece quando uma pessoa saudável se machuca, né? Então, a mensagem de dor é um sinal para proteger aquela parte do corpo que ajuda na cura. Então, abre o portão para a dor para se proteger, tá? Esses portões, eles também vão fechar à medida em que a lesão vai diminuindo e vai se curando, tá? Então, quando a cura está completa, esse portão se fecha. Só que a abertura e o fechamento desses portões são processos muito complexos e que são afetados por estados emocionais, pela atividade mental e pelo local de foco da nossa atenção. E tá aí uma relação super importante com a atenção plena, né? Já que a gente usa a atenção, o nome já diz, para desenvolver várias habilidades. Então, o fato do cérebro esperar a dor ou estar pronto para detectar qualquer dano ou lesão também causa impacto. E aí os trajetos da dor, né, os portões, eles se abrem de modo que o cérebro não deixe escapar nada, né? Ele tá, tipo, hipervigilante, pensa num exército, né, cerebral, não deixando escapar nada, para poder se defender. E é nesse momento que a experiência de dor ela é amplificada, né? A ansiedade pela dor, o medo da dor, faz com que os portões se abram e permaneçam abertos. Então, de fato, quando a gente tem medo de sentir dor, a gente sente mais dor. Foi Hamilton. Então, muitos pesquisadores têm aí buscado maneiras de fechar os portões, né, nas pessoas que vivem com dor crônica, porque a experiência de dor crônica é viver com esses portões abertos quase que o tempo todo. E o que a Vidyamalya propõe é justamente isso, que o treinamento do mindfulness, da atenção plena, pode ser uma forma, né, para isso, um instrumento para isso. Pois ele vai acalmar o sistema nervoso, mental, físico e emocional, permitindo que a gente entre num estado de equilíbrio, né? Dando para as coisas o tamanho que elas têm. É o que a gente vai ver a semana que vem com relação ao sofrimento primário e sofrimento secundário, né? Então, hoje a gente entende a dor também tem um modelo biopsicossocial, né? A dor não é só física, pessoal, mas enfim, a dor não é só física, né? Então, quando a gente estuda dor, quando a gente trabalha com pacientes com dor, a gente tem que levar em consideração aspectos biológicos, psicológicos e sociais, né, da vida dessa pessoa. Oi, Desirê, tudo bem? Bem-vinda, a Desirê é psicóloga, né, Desirê? Trabalha com fibromialgia e vai fazer parte disso com a gente, vai acompanhar as lives. E é legal que você pode trazer também experiência, né, alguns relatos dos teus pacientes, né? A Desirê tem tentado utilizar a atenção plena no tratamento dos pacientes dela. Tanto que o perfil dela chama Vida Após a Fibromialgia. Então, gente, é isso que a Vidyamalya explica pra gente no capítulo 2. Eu já terminei de falar o que eu tinha que falar e queria, enfim, interagir com vocês, ver se vocês têm
Dani. Olá. Ô, Suzy, você quer falar um pouquinho lá da tua experiência quando você entrou lá no negócio da quimioterapia e as lembranças vieram assim? Às vezes sim, às vezes não, Jaqueline. Hoje, por exemplo, eu não fiz. A semana passada eu fiz uma prática bem breve só para acompanhar o som. Mas hoje não. Então às vezes vai ter, às vezes não vai ter. Pergunta da Suzy. Não entendi muito bem. Se você puder escrever de novo, vai ser bom. O ruim da live é que não dá pra falar, né? Tem que ser escrita mesmo. Por que as pessoas se permitem sentir dor? Porque a dor é importante. Não é autoflagelação. A dor é importante. Aquilo eu expliquei, né, durante a live. A dor, ela vai nos... A gente não pode não sentir dor. A gente tem, né, se tem algo para ser cuidado, a dor é um mecanismo da nossa evolução para dizer pra gente que tem algum perigo ali que a gente precisa fazer alguma coisa. É a mesma coisa, por exemplo, eu acho que aquela doença, a hanseníase, não é? Que a pessoa perde a capacidade de sentir dores. Porque, por exemplo, se a pessoa está se queimando, ela não vai. Quando você encosta no negócio quente, é automático. Você não vai virar e falar assim: ah, nossa, isso está desagradável. Peraí, acho que é melhor eu tirar a mão. A gente se permite sentir dor porque ela não sabe biologia. A gente precisa sentir dor, né? Só que assim, essa semana que vem a gente vai aprender um pouco diferenciar sofrimento primário de sofrimento secundário. Tem um tanto da dor aí que a gente sente, que é uma experiência de amplificação e uma experiência para ajudar a gente a diminuir essa amplificação. Dá para dizer assim. Porque algumas pessoas parecem ficar presas na dor. Então, Dani, tem um negócio aqui muito lá na psicologia chamado da doença. Isso também, assim, não é para culpabilizar a pessoa, fazendo drama, nada disso. Isso ninguém pode, sabe? Mas o que acontece é que, assim, ó, de verdade, assim, a gente faz conexões neurais para isso, né? E precisa desfazer essas conexões. Então, é quase como se você precisasse desaprender uma língua para aprender outra. A gente não precisa fazer isso para aprender línguas novas, entende? Mas, por exemplo, é muito engraçado, assim, eu estudo inglês e estudo espanhol. Às vezes, dependendo do lugar, se eu tô na pressão para me comunicar, eu misturo tudo. Eu misturo inglês, misturo espanhol, não sei mais nem o que eu tô falando, assim. Qualquer coisa. Elas ficam presas na dor justamente porque elas já fizeram mecanismos, conexões neurais, né, para isso. É a questão da crônica. O Daniel.
dizendo, né, que trabalhou em UTI coronariana e locais de emergência. Acredito que uma grande importância da dor é chamar a atenção para o momento, não a como disfarçar. Sim, sim, a pessoa precisa de cuidado. E muitas vezes, o que acontece? Isso também é uma conexão biológica, psicológica, né? Porque assim, ó, a verdade, gente, é que assim, lógico, né, a gente está acostumado a cuidar de dores emocionais, né? Mas assim, não sei se vocês vão concordar comigo, mas a gente vive num contexto social onde parece que a dor física, uma dor real, uma coisa assim, ela tem muito mais importância, muito mais, tipo, em termos sociais, vai muito mais merecedora de cuidados do que uma dor emocional. Dor é dor, deixa o meio sofrimento algo para você trabalhar. Sim. Oi, Bruno. Então, muitas vezes, por exemplo, depressão na infância, a criança, ela ainda não sabe nomear emoções, ela não sabe dizer eu estou triste, eu estou sofrendo por causa disso, eu estou sofrendo por causa daquilo, não sabe. Então, na depressão na infância, os sintomas, eles são muitas vezes manifestados por sintomas físicos. Então, dói aqui. De verdade, ele está sentindo aquela dor, né? É a maneira dela manifestar um pedido de ajuda também. Então, por exemplo, eu acho que o Daniel deve ter se deparado com muitas pessoas alexitímicas nesse contexto aí de dor coronariana, paciente cardiopata. Vocês sabem o que é a alexitimia, né? A alexitimia é a dificuldade, muitas vezes uma incapacidade que a gente tem, né, que algumas pessoas têm, de expressar as emoções que elas estão sentindo. Ai, tô me sentindo estranha. Como é isso? Não sei. É esquisito. Em que lugar? Em tudo. A pessoa não consegue expressar verbalmente emoções. E isso parece ter uma relação com doença cardíaca coronariana. E aí, então, por diversos motivos biopsicossociais, né, na dor crônica, esses portões aí estão abertos, né? E daí a gente precisa desenvolver maneiras de fechar esses portões. Da lexitimia, Jaqueline, da doença cardíaca. Muito sobre o nosso repertório diante da dor pode ser ensinado pelos nossos pais e eles pelos nossos avós. Não aprendemos a olhar para a dor como algo que está parado da vida, assim como muitas outras. Sim, concordo, Daniel. Eu concordo. Porque, assim, a gente aprende por imitação, né? Então, tipo, se o limiar da dor da tua mãe era pequeno, era baixo, você, né, aprendeu a responder a dor dessa maneira. Não, a gente não aprende a olhar para a dor como algo que está paralelo à vida, nem à dor e nem à morte. Eu vou falar de morte de apela, né? Não, a gente não tem essa. O mundo ocidental, a cultura ocidental não é assim. A gente não olha como fazendo parte. Né?
último retiro que eu fui, que ele falou que a gente geralmente fala assim: ah, a pessoa morreu de câncer. A pessoa morreu por causa do câncer. Como se ela não fosse morrer se não tivesse tido câncer, assim. Mas hora menos hora ela ia morrer, assim. A gente precisa dar uma causa. Precisa ter uma causa, porque, sei lá, vai saber, né? Se não tem a causa, a pessoa consegue viver Highlander. Não tem isso, né? São formas diferentes de encarar a morte. O Oriente tem um posicionamento mais de aceitação. Sim, Suzy, tem sim. Tem sim. Talvez porque, não sei, uma hipótese, né? Não sei se você concorda comigo. A morte, ela é bem, muito permeada por questões espirituais e religiosas, né? E, e eu acho que a influência espiritual religiosa no Oriente é muito diferente da nossa. Que tem essa coisa, né, do catolicismo, né? Vou dizer assim. Tipo, de quando a gente morre, a gente vai pro céu, pro inferno, né? Então, como todo mundo passa a vida fazendo coisa errada, deve dar um medo danado de morrer, né? Porque acho que eu não fui uma boa criança, eu não vou para um lugar legal. Tem todas essas, né, essas fantasias, essas representações, e, porque é a influência, né, que a gente tem, a influência espiritual religiosa que tem na nossa cultura, né? Já, já que você pensou nisso, uma hora iremos. É a única coisa que a gente sabe. Então, essa coisa de antecipar a morte, eu também não concordo muito, porque onde é que está escrito? Certo, eu morri com 70, 80, 90 anos. Então também tem aquela coisa, né? Ai, morreu tão jovem, judiação, mas onde é que está escrito? Onde é que está escrito a hora de morrer, gente? Não está escrito isso em lugar nenhum. Tem um ditado que diz que ninguém morre de véspera, mas aí vai da crença religiosa, espiritual de cada um. Uma hora iremos, nada fixo, nada permanente. Observar a neurose criada sobre esse momento traz um ato tão destrutivo quanto a ideia de morte. Sim, as religiões orientais são mais receptivas quanto ao fim, quanto à morte. Sim, aceitação do inevitável, também acho. Também acho. São representações isso, né? Do tipo. Não tá escrito, né? Não tá escrito, não tá escrito na pedra. Só que a gente acha que o certo é viver muito. Não, entre aspas, e daí, assim, é o que eu sempre falo, né? Os meus maiores mestres, assim, espirituais, na verdade, não se choquem, mas são e foram os meus cachorros. Até o meu professor do budismo, ele fala isso, ele fala, esses seres são mestres, eles ensinam muito pra gente sobre a impermanência. Porque eles inevitavelmente vão viver, assim, eles vivem menos do que a gente, né? Então você vê, você, né, pega o cachorrinho lá, filhotinho, é de um jeito, o meio da vida é de outro, aí você vê a decrepitude, você vê a finitude, você vê a doença, você vê a morte, né? E a fibromialgia? É tanta dor que sim, dá vontade de morrer. Desirê, o que você tem a dizer da fibromialgia? Desirê tá aí ainda? Tá.
Imagina, Daniel. E é curioso, né, que assim, a fibromialgia, a gente tem remédio que realmente melhora, né? Então, por exemplo, antidepressivo, fibromialgia. Mais recentemente, os reumatologistas têm utilizado muito uma medicação na fibromialgia que se chama lírica, que ela também é muito utilizada na dor neuropática, né? O lírica, ele é uma medicação da classe dos anticonvulsivantes. Ele tem aprovação, o lírica tem aprovação pelo FDA para tratamento do transtorno de ansiedade generalizada e também de dores neuropáticas. E ele tem um super efeito assim na fibromialgia. Eu já tive vários pacientes tomando. Eu não sou uma psicóloga de pessoas com fibromialgia, mas eu já atendi várias pessoas com fibromialgia, não por causa disso, elas não faziam a terapia por causa disso. Elas tinham comorbidade, né? Transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar e fibromialgia. Não tudo na mesma pessoa, tá? A gente variava isso. Então, muitos deles tomavam lírica e o lírica melhorou bastante a qualidade de vida deles, né? Mas também, o que a gente observa? Que o estresse tem um impacto, bem impacto, na experiência da dor, né? Então, acontece algum evento, acontece alguma coisa, a dor volta. Sim, ele é indicado para ansiedade. Vamos dizer assim, ele é um remédio bem fraco para ansiedade, para te falar a verdade, assim. Eu não vejo os médicos. Ele até tem indicação, mas ele não é muito prescrito, né? De fato, o lírica para ansiedade generalizada. Mas para ler, sim. Então, a Desirê está dizendo que sim, né? Que a fibromialgia já foi comparada à dor de paciente terminal de câncer. Os pacientes falam de onde dói? Dói tudo? Então, local, assim, tem assim, especialmente nos braços, né? Alguns pacientes falam isso, mas tipo, onde dói? Tudo. Como é essa dor? Não pode nem relar. O que é uma pena, né, Desirê? Assim, os pacientes que eu já atendi que eu já atendi tomando lírica, eles ficaram muito bem com lírica, com doses pelo menos de 150 miligramas, né? Mas tem um efeito colateral que pode até incomodar algumas pessoas, que ele dá sono, né? Então, se a dose é muito alta, o paciente fica com muita sonolência. Então, a Jaqueline está dizendo assim, penso que o pior da dor e da morte é o sofrimento. Então, de que sofrimento que você está falando, né? A semana que vem, ó, eu fazendo já o merchan da live que vem. A semana que vem a gente vai falar de sofrimento. O que é o sofrimento primário? O que é o sofrimento secundário? Nós vamos falar de aceitação, da importância de aceitação desse sofrimento primário, né? Especialmente do sofrimento físico mesmo. É sim, Suzy. Já toma. Eu tomei lírica, Daisy, quando eu tenho duas hérnias na cervical, né? E daí teve uma época que tava bem assim. Hoje tá de boa, assim, muito tempo tá de boa. Mas em 2014 foi uma crise bem complicada, assim. E aí eu tomei o lírica, ajudou muito, 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 muito. Muito. Tomava uma dose bem baixinha, 75 miligramas, nem dava esse sono todo aí. Mas ajudou bastante. Ajudou bastante porque eu tinha queimação, né? Então queimava a perna esquerda toda, né? Eu
acho que tudo isso tem relação, sim, Suzy, com as doenças psicossomáticas, né? Você sabe que, na verdade, não tem muito mais uma distinção de algo que é uma doença psicossomática não é uma doença psicossomática. Pelo seguinte sentido, né? Quando a gente fala de doença psicossomática, antigamente se confundia muito com uma coisa assim, a pessoa tá lá descrevendo uns sintomas tal e não tem muito uma causa, né? Tipo transtorno somatoforme, né? Na classificação psiquiátrica. Mas toda doença, ela tem o seu componente biopsicossocial. Toda doença é psicossomática. Não existe uma doença que seja só física. Nem uma gripe. Suzy. Nem uma miserazinha gripe, gente. Ela tá fora do contexto biopsicossocial. Eu acho que essas divisões, elas são estéreis, né? Elas não servem pra nada. Serve para rotular e para julgar, né? Então, aquele que tem a doença de verdade merece um tratamento melhor e o outro não. O outro é histérico, né? Da época do Freud. Então, não, né? Não pode fazer isso. Gente, eu sigo um perfil no Instagram que eu gosto muito, chama Paliativas. Eram duas amigas, duas moças com câncer de mama metastático. Uma faleceu o ano passado e a outra continuou com o perfil, né? Paliativas. E é muito interessante. Eu adoro, eu sigo o perfil delas. É delas ainda, porque tipo, a alma, né, da que morreu tá ali ainda. Então é muito interessante, que até uma experiência que eu tenho aqui no tratamento, né, dos meus cachorros, tal, quando as pessoas falam assim, mas você precisa da qualidade, tipo, vou fazer quimioterapia, mas você precisa da qualidade de vida para ela. Aí eu falei assim, mas onde é que você leu, criatura, que qualidade de vida significa não dar tratamento? E aí, nesse perfil do Paliativas, a gente vê que interessante, assim, Paliativas, isso, Daniel, elas fazem o tratamento e elas têm qualidade de vida, elas buscam isso, né? Agora, a moça lá sozinha, ela busca, não significa interromper tratamento. Muitas vezes não significa interromper tratamento. O cuidado paliativo não é se largar pra se entregar, sabe? É a boa morte. Eu acho que aí é legal ler o livro, né, da Ana Cláudia. A morte é um dia que vale a pena viver. Né? Paciente de fibro morre só de ouvir que fibro pode ter origem psicossomática, de tanto que sofrem com o médico que diz que a dor é psicológica e que devem fazer terapia e não tomar remédio. Desirê, isso se chama invalidação. O termo técnico é esse. Invalidação. Vocês sabem que nessa época a gente não pode brincar com quem tem poder, né? Nessa época das minhas hérnias, a gente não sabia direito o que era, tava fazendo exame e tal. E daí um médico, eu tava no plantão e acho que o médico ficou meio bravo, assim, de ter que me atender, né? E daí ele virou pra mim e falou assim, você tá passando por algum estresse, alguma coisa assim, né? Aí eu virei e falei assim, eu sei, nossa, a educada, né? Eu falei, eu sei onde você quer chegar. Eu estudei Freud, eu sou psicóloga, eu não sou Ana, ó. Gente, ele ficou tão puto com a minha resposta que ele me prescreveu lá um exame de punção do líquor. Meu Senhor. Nunca mais sou metida com um médico, assim, quando eu tô numa posição frágil, porque foi muito ruim, assim.
não o exame em si, o que eu passei depois, assim, aquela agulha minúscula, né, uma agulha desse tamanho, o que aconteceu depois que foi o problema, porque a pessoa derramou, né, líquor na minha medula, e daí é uma cefaleia que, assim, não tinha como fazer nada sentada, gente, nada. Então imagina, uma pessoa durante 5 dias, eu só sentava para fazer as necessidades, tá, porque até comer eu precisava comer deitada, porque só não doía a cabeça se eu ficasse deitada. E daí quando eu precisava fazer, né, as necessidades fisiológicas, eu respirava de vai logo, acaba isso logo, assim, né? Eles perguntam como, tipo, mas não é pra contextualizar, né? Foi porque caiu o líquor, foi essa a causa. Então eles perguntam do estresse, não é pra contextualizar, é pra invalidar, né? Deus me livre. Gente, olha só, a gente tem 2 minutos só de live, porque o Facebook vai fechar na nossa cara. Então, semana que vem, tá bom? A gente continua no capítulo 3, que aí a gente vai ver as 2 flechas, sofrimento primário, sofrimento secundário, tá bom? Aí a gente vai discutir o capítulo 3. Daí quem não viu o primeiro, deixa eu ver aqui, eu tô fazendo... não sei porque eu não tô conseguindo mandar o vídeo, mas enfim, gente, logo logo os 2 vídeos vão tá, vingancinha de protagonista com sono, eu também acho, o Suzy. Então logo logo as 2 lives vão estar no YouTube, tá? Eu tô com um problema aqui pra colocar a primeira, porque eu coloco e ele fala, o vídeo é uma cópia de um vídeo que você já enviou, só que não tá aparecendo no meu canal, então eu preciso fuçar aqui as coisas, tá bom? Então a gente se vê semana que vem. Muito obrigada a vocês, assim, obrigada pelas trocas,